3, 2, 1, gravando. Então vamos lá. Esquenta não, gente. Faz um esforçozinho. Isso passa. Como dizia minha avó, tudo passa. Gente, nós estudamos na aula passada os artigos e os adjetivos. Artigo e adjetivo, mais a matéria de hoje nós vamos ver agora, são as matérias que vão cair avaliando de vocês, tá? Mas eu vou cobrar mais de artigo e adjetivo, que é o que nós mais vimos na aula passada. Quer ver? Nós vimos tudo isso aqui. Aí eu pedi que vocês fizessem as seguintes atividades. 4 e 5 da página 104, nós já fizemos, né? Nós já fizemos aqui, na nossa videoaula. 6 e 7 da página 106 e a questão 8 da página 109. Então, eu vou pedir o meu aluno Vinícius, né, que é um menino que eu amo tanto, gracinha, que fez uma homenagem lindíssima para mim, e quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu que vou presenteá-lo, porque eu fiquei muito feliz com o que ele disse, a iniciativa que ele tomou. Ele vai ganhar um presentinho do titio, assim que nós retomarmos. Tá, Vinicinho? Vinícius, eu tô achando que me deu golpe. Oi, me chamou? Aham! Eu tava guardando o leite aqui. Ah, tá, o leite, né? Eu tava falando tanta coisa com você agora, você nem ouviu, né? Não, perdão. Falei que você é meu aluno querido, que eu quero que você leia para mim, e que quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu quero te dar um presente. Ok. Porque você é um menino bacana, gosta da gente, valoriza, você fez uma declaração tão linda para mim. Sim. Você lê pro titio? Com certeza. 6. Explica a diferença de significado entre as fases de cada par. A. Os professores apresentaram reivindicações aos representantes da diretoria. Os professores apresentaram as reivindicações aos representantes da diretoria. Até aí, tá B. bom. Tá Guimarães aí, Rosa. não, só a letra A, depois você lê a letra B, por favor. Meus amores, os professores apresentaram reivindicações aos representantes da diretoria. Os professores apresentaram as reivindicações aos representantes da diretoria. Vocês podem perceber que na primeira frase eu não tenho a presença do artigo as antes de reivindicações. Na segunda frase, eu tenho a presença do artigo as antes de reivindicações. Eu gostaria de saber de vocês qual que é a diferença. Se faz alguma diferença, eu colocar o artigo as, o artigo definido as, antes de reivindicações e não colocar o artigo as. Se isso não faz nenhuma diferença. Faz alguma diferença? Faz. Qual a diferença que vocês perceberam quando eu coloco o artigo as e quando eu não coloco o artigo as? Você tem uma questão do avaliando, tá? Na primeira frase, que não tem o artigo, pode ser qualquer reivindicação. E na segunda, quando eu coloco o artigo, eu especifico que são as reivindicações, são específicas. Perfeito, Gustavo. Maravilhoso, poderoso. Você arrebenta. O Gustavo, esse menino maravilhoso, meu futuro juiz, o que ele acabou de dizer aqui agora? Que no primeiro caso, eu não tenho artigo, então o pedido, a reivindicação é genérica, né? É uma reivindicação geral. Eu nem sei quais são as reivindicações. No segundo caso, ao colocar o artigo definido, eu já sei quais são as reivindicações, né? Eu já tenho especificamente quais são as reivindicações. Então a resposta vem, olha, na letra A, a ausência do artigo sugere que são pedidos genéricos. Na segunda, a presença do artigo sugere que são reivindicações específicas. Muito bem. O meu querido Vinícius, lê, por favor, a letra B. Ô, Márcio, que página que é essa? Agora, Titi, deixa eu olhar aqui atrás. É a página 106. Vinicinho, lê para o Titi. B. B. Guimarães Rosa, grande escritor mineiro, também era diplomata.
Guimarães Rosa, o grande escritor mineiro, também era diplomata. Isso. Meus queridos alunos, qual a diferença que vocês percebem quando eu falo grande escritor mineiro e no segundo exemplo eu falo o grande escritor mineiro? Qual que é a diferença que existe aqui? Na primeira frase é apenas mais um grande escritor mineiro. Na segunda, eu já intensifico o quão grande ele é. Muito bem. E olha que gracinha do seu português. Quão grande ele é. Olha que português mais bonito que você utilizou aqui agora. Que perfeição. Parabéns, Gustavo. Então, o Gustavo acabou de dizer para nós, né, que no primeiro caso, quando eu falo que Guimarães Rosa é um dentre vários escritores mineiros, né, eu estou apenas citando como um dos vários escritores mineiros. Já na segunda frase, o artigo indica que ele é o maior dos escritores mineiros. E realmente, né? Ele é considerado o maior dos escritores mineiros. Muito bem. Gustavo, leia para o Titi, por favor, a questão número 7. Uma emissora de TV anunciava as transmissões dos jogos do Campeonato Alemão de Futebol com a seguinte frase: aqui, o futebol tetracampeão do mundo. Há alguma inverdade nessa frase? Explique. Você acha, Gustavo, que tem uma inverdade quando fala assim, aqui, aí o artigo o futebol tetracampeão do mundo? Nós sabemos que tem uma mentira aí. Por que que esse O trouxe uma mentira? Porque com Não, o Márcio, eu artigo acho que não é O, mentira, não, porque o futebol alemão acho que é o único tetracampeão do mundo mesmo. Você acredita que não é? A Itália, por A exemplo, Itália é também? campeã. Aí, Então teria que fala, ser pois é, aí quando fala o futebol tetracampeão, qual a impressão que você passa? Que somente a Alemanha é único. tetracampeã. Né? Que você fala o futebol. Agora, se você aqui, futebol tetracampeão do mundo, aí você está falando que a Alemanha, dentre outros países, ela é tetracampeã de futebol. Mas quando você fala o tetracampeão, o futebol tetracampeão, você está dizendo que ela é a única, né? Que ela é o máximo, ela é a única. E, na verdade, a Itália também é tetracampeã. Eu não entendo muito de futebol, mas, pelo que eu pesquisei, são somente os dois. Brasil é o quê? Pentacampeão. Então, o Brasil está além. Ah, o Brasil é o maior de todos, né? No futebol. Tem algum hexa? Não. O Cruzeiro tem Copa do Brasil. Não, 2022 é nosso, Márcio. Tá. Deixa eu perguntar, o Brasil é penta, tem outros pentas? Não, Também não. Ele é o único penta? é. É o que mais ganhou o Copa. Sim, sim, sim. Nossa, O que único bacana. país da história que nunca ficou fora de Copa. Entendi, mesmo que saísse mais cedo. É. Agora, né? Aham, isso que eu ia dizer. Agora, Mariana, aproveitando que você está aí, lê pro Titi a tirinha a seguir. Você conversando com a Manu, sua namorada. Puxa vida, mas que cheiro bom é esse? Incrível, né? É da Dama da Noite. Onde será que ela vai assim tão perfumada? Isso, muito bem. No último quadrinho, Armandinho utiliza um adjetivo. Identifique-o e indique que grau ele se encontra. Justifique sua resposta. Qual é o adjetivo que ele usa, Mariano? No último quadrinho, qual que é o adjetivo que dá uma coisa Perfumada? perfumada? E quando eu falo assim, ela vai assim tão perfumada, em que grau que se encontra? Está comparando, não está? Que de todas ela é tão Seria perfumada. um comparativo analítico? Isso. Agora, ô Mariano, você que é um menino inteligente, não tem nada a ver com a questão em si. Mas tem um erro de português nesse último quadrinho. Como você é um menino inteligente, foi escolhido pela Manu para ser o marido dela no sábado agora, eu gostaria que você indicasse para mim qual que é o erro. Vamos ver se você consegue identificar. Tem um erro de português. Seria o onde não, né? Onde? Por que você acha que ele está errado? Porque aí se transformaria em aonde? Aonde? Muito bem, garoto.
Mas se ela vai a algum lugar, não é? Ela vai a algum lugar. Se ela vai a algum lugar, tem que ser aonde. E não onde. Onde é para coisa parada. Onde está meu livro? Onde está meu carro? Onde está o Mariano? É para coisas paradas. Agora, quando indica uma direção, é aonde. Beleza. Se eu fosse o Bernoulli, eu não tinha pego esse exemplo porque ele tem erro de português nele, mas tudo bem. Ô, meu querido Mariano, você vai ler a pergunta letra B e eu gostaria que o meu querido Gustavo, meu juiz do Supremo Tribunal Federal, ele explicasse para nós. Explique o humor presente na tirinha. Isso. Ô, Gustavo, qual que é o humor presente na tirinha? É que a personagem Arnaldinho, ele interpreta diferente, porque o perfume é da flor e ele acha que é da menina. Ah, beleza, isso mesmo, né? É uma flor que exala um forte perfume, né? Ela chama Dama da Noite, só que o garoto pensou que era de uma mulher, né? Da dama, da menina que ia sair à noite. É como se o Mariano, né, achasse que fosse o perfume da Emanuele sábado agora, durante o casamento dos dois. Muito bem. Ô, Gustavo, você fez o exercício? Fiz. Ah, eu pensei que você estava fazendo de cabeça agora. Falar nisso, ô Manu, nós vamos agora começar os pronomes, certo? E o próprio nome indica, pronome é aquele que vem no lugar de um nome. Então eu queria que a Manu, ela lesse para nós esse enunciado dos pronomes pessoais. Manuzete, lê pro titio. Uma das funções exercidas pelos pronomes é a de representar as pessoas do discurso, ou seja, o emissor primeira pessoa, o receptor segunda pessoa e o assunto terceira pessoa. Esse papel é desempenhado pelos pronomes pessoais, que podem assumir duas formas distintas, a depender da função que exerce na frase. Parabéns, Manu. Você pode se casar com o Mariano. Você lê muito bem. Meus amores, a nossa querida Manu, futura Mariana, ela acabou de dizer para nós o seguinte, que os pronomes, nós já sabemos, são aquelas palavras que vêm no lugar de um nome, principalmente no lugar de um substantivo. Por exemplo, para eu não ficar o tempo todo falando, Sávio gosta de futebol, ponto. Sávio joga no campinho perto da casa dele, ponto. Sávio é péssimo de futebol. Para eu não ter que falar toda hora Sávio, 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 a primeira vez eu falo Sávio, Sávio gosta de futebol. Nas demais vezes, o que eu faço? Eu substituo Sávio por uma palavra que vai representá-lo. Por exemplo, ele. Então, ele, representando o Sávio, vai ser um pronome. E eu tenho vários tipos de pronomes. Pronomes indefinidos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos e assim por diante. Neste quadro, nós vamos estudar os pronomes pessoais. Como o próprio nome indica, são aqueles pronomes que representam as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? A primeira pessoa é aquela que fala. Por exemplo, neste caso aqui, eu sou a primeira pessoa. Eu sou o emissor. O receptor é a segunda pessoa. É aquele que está recebendo o que é falado. E o assunto é a terceira pessoa, né? Então, a função do pronome pessoal é vir representando essas três pessoas. Por isso são chamados de pronomes pessoais. Mas tomem muito cuidado a partir de agora. Pode parecer muito fácil, mas é muito complexo. Então, prestem bastante atenção a partir de agora. Eu tenho pronomes pessoais que são do caso reto. E tenho pronomes pessoais que são do caso oblíquo. Então, eu tenho do caso reto e do caso oblíquo. Eu tenho do caso reto e do caso oblíquo. Vamos primeiro para o caso reto. Caso reto é o mais fácil de todos. Vocês todos aqui da sala conhecem o caso reto. Por exemplo, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. São pronomes pessoais do caso reto. No singular eu tenho primeira pessoa, eu, segunda, tu, terceira, ele ou ela.
Quando eu vou para o the plural, eu vou ter primeira pessoa, nós, segunda, vós, terceira, eles ou elas. Esses pronomes do caso reto são aqueles que nós utilizamos no lugar da pessoa que fala, do emissor, tá? Do emissor. Ele fica no lugar da pessoa que fala, certo? Então, eles representam o sujeito de uma oração. O papel principal dos pronomes pessoais do caso reto, o papel principal é de ser sujeito, sujeito da oração. Por exemplo, Vinícius e Sávio disputam a mesma garota, ponto. Eu não preciso colocar Vinícius e Sávio de novo. Eu sei que Vinícius e Sávio disputam a mesma garota, ponto. Eles marcaram uma revanche hoje à tarde. Eles. Eles está substituindo Vinícius e Sávio, que são sujeitos da oração. Portanto, a função do pronome do caso reto é substituir um substantivo que faz o papel de sujeito. Está claro para vocês? Eu posso aprofundar? Sim ou não? Pode, manda bala. Manda brasa. Muito bem. Eu gosto quando a pessoa fala assim, manda brasa. Então vamos lá. Bom, já os pronomes pessoais do caso oblíquo, eu disse oblíquo, são aqueles que não funcionam como sujeito. Eles funcionam como objeto. Por exemplo, o Vinícius, não, chega de falar de Vinícius, tadinho, né? Toda hora pegando o pé do coitadinho do menino. Olha, o Rafael Rodrigues está amando uma garota lá da igreja dele. Aí ele está indo aos cultos, despistando, olhando de lado para a garotinha. Aí o Rafael está amando, vamos supor que a menina se chame Luíse, tá? A Luíse frequenta a igreja do Rafael e o Rafael Rodrigues está apaixonado pela Luíse. Olha como que o Rafael diz, né? Eu amo a Luíse. Para o Rafael não ter que dizer novamente que eu amo a Luíse, como que ele deve dizer? Eu a amo. Eu a amo. Você falou lindíssimo. Só que as pessoas comuns, como é que elas falam? Eu amo ela. Eu amo ela. Aí no caso, o que o Rafael está amando? Uma moela de galinha. Eu amo ela. Moela de galinha. Quando o Rafael fala eu amo ela, ele cometeu um erro gravíssimo de português. Por quê? Ela é do caso reto. Se é do caso reto, é sujeito. Quando eu falei eu amo ela, o ela virou objeto. Eu amo quem? Eu amo o quê? Tá vendo? Aí veio ela. Ela não pode funcionar como sujeito. Por isso que além de causar cacofonia é quando você junta as palavras e sai um trem mais esquisito com outro sentido. Eu amo ela, por exemplo, né? Eu amo ela, eu vi ela. O certo é eu a vi. Olha, a e não ela. Porque se eu falo eu vi ela, é uma via pequena, é uma via curta. É uma via muito curta, vi ela. O certo é eu a vi. Por quê? Oi, Flávio. O ela não pode funcionar como objeto. O ela é sujeito. Então, meus amores, pronome pessoal do caso oblíquo, ele é para isso, é para funcionar como objeto. Tem uns que eles são fraquinhos, tadinhos, sabe? São chamados átonos. E tem outros que eles são fortes, são chamados tônicos, tá? Os fraquinhos, normalmente, eles não têm preposição com eles. Já os tônicos costumam vir com uma preposição. Tá? Primeira pessoa do átono, mi. Dos tônicos, mim, comigo. Tá vendo? Olha como é que eles são fortes. Mim, comigo. Do átono, te. Né? Eu te amo, por exemplo. Eu te amo. Eu te amo. Agora, tônico, ti e contigo. Eu amo a ti. Olha o a antes do ti. Contigo. O que é contigo? Você sabe o que é contigo?
não existia contigo. Foi criado. Criado a partir de quê? Vocês sabem? Ninguém sabe. Pegaram a preposição com e juntaram com ti. O que virou? Contigo. É igual consigo. Pegaram a preposição com e juntaram com ele. Aí não existe com ele, então ficou consigo. Tá vendo? Então, gente, eu tenho o, a, li, si, que são átonos. Mas eu tenho si, consigo, ele, ela, que são tônicos. Peraí, Márcio. Eu estou vendo agora ele e ela. Você acabou de dizer que ele e ela só podem funcionar como sujeito. Portanto, no caso reto, o que ele e ela, e lá embaixo, eles, elas, o que estão fazendo aí? Aí não é lugar deles. Eles são do caso reto. Por que estão aí? Meus amores, português tem as suas exceções. O que mais tem em português, além das regras, são as exceções. Para eu usar eles e elas como objeto, eu tenho que colocar uma preposição antes. Sem preposição não pode. Por exemplo, amarela, não pode. Tá vendo? Vi ela, não pode. Eu a amo, eu a vi. Mas eu assisti, por exemplo, a um filme. Eu assisti ao jogo, por exemplo. Assisti ao jogo. Assisti ao filme. Sabe como é que eu posso substituir? Eu assisti a ele. Tá vendo? Quando eu assisti ao filme, mas você assistiu ao filme? Sim, assisti a ele. Eu não posso falar assisti ele. Isso eu não posso. Mas assistir a ele eu posso. Porque o verbo assistir, eu não aceito li. Eu não posso dizer assim, eu li assistir, ou eu ou assisti. Não existe. Eu assisti a ele. Por exemplo, o verbo obedecer. Eu obedeci ao meu pai. Eu obedeci ao meu pai. E eu não posso dizer depois, eu obedeci ele. Eu posso dizer, obedeci a ele. Se vier a preposição antes de ele e ela, eles e elas, eles podem funcionar como caso oblíquo. Mas, se vier a preposição antes deles. Sem a preposição, ele, ela, eles, elas, não podem ser colocados como objetos. Eles são sujeitos. Acharam um pouco complexo a regrinha? Olha no plural agora. Átono, nos, vos, os, as, lis, si. É o plural do de cima. Tônicos, nós, conosco. Você sabe que nós, ele é do caso reto. O que ele está fazendo aqui? Para ele estar aqui e eu poder usá-lo como objeto, tem que colocar o a antes. Ele avisou a nós. Tá vendo? Aí pode, porque o a vai aparecer antes, a preposição. Ele nos avisou. Se eu quero colocar o nós, ele avisou a todos nós. Vendo? O conosco, vós, o convosco, se, consigo, eles e elas. Beleza? Muito bem. Meu querido aluno Sávio, faça leitura para o titio. No caso dos pronomes do caso reto, a função desempenhada segundo a gramática normativa é a de sujeito ou de predicativo do sujeito, como se pode observar nos exemplos a seguir. Eles Isso. deveriam... Pode ler, Savinho. Eles deveriam nos procurar para resolvermos logo o problema. Eles... Isso. É aquilo que nós falamos, né, Savinho? O eles, eu, tu, eles, nós, vós, eles. Do caso reto, pode aparecer se funcionarem como sujeito, né? Como sujeito. Eles deveriam nos procurar para resolvermos logo o problema. Eles está fazendo o papel de sujeito. Tá vendo? Eles com papel de sujeito, caso reto. Agora, Savinho, ele pode aparecer depois, mas como predicativo do sujeito. Como que é isso, Savinho?
Savinho, Nós definitivamente não somos eles. isso. Aí o eles agora é predicativo do sujeito. Nós já estudamos isso, predicativo. É quando eu tenho um verbo de ligação ligando o sujeito ao predicativo. Então, eles, nesse caso, é um predicativo. Por isso que apareceu eles. Ótimo. Agora, eu peço que você, Savinho, tenha uma leitura bem bonitinha, tranquila. Leia, por favor, essa explicação aqui. Por sua vez, os pronomes do caso oblíquo são ainda subdivididos em dois grupos, os átônicos e os tônicos. Essa nomenclatura se refere à forma como esses pronomes seriam pronunciados. Porém, a distinção fonética é praticamente inexistente no português brasileiro. Já no português europeu é mais nítida. De forma geral, os pronomes oblíquos exercem preferencialmente função de objeto nas frases em que se encontram, mas podem desempenhar outras funções e depender da estrutura. Perfeito. O Savinho acabou de nos contar que os pronomes do caso oblíquo, eles funcionam como objeto. É que eu já falei para vocês, tá? E eu tenho a forma tônica, que é aquela bem forte, e tem a forma átona. A forma tônica, Savinho não. Agora é a vez do Vitinho. Vitinho, lê, por favor, a forma tônica. As formas tônicas devem sempre ser precedidas por preposição, e algumas delas, inclusive, já apresentam essa preposição acoplada, por exemplo, conosco e comigo. É importante ressaltar que os pronomes oblíquos tônicos não podem, à luz da gramática normativa, exercer função de sujeito, justamente por serem necessariamente preposicionados. Atenção, os pronomes se e consigo no português brasileiro possuem necessariamente caráter reflexivo. Exemplo, só pensa em si, nele mesmo. Isso, muito bem. Ele só pensa em si, nele mesmo. Então, o que nós percebemos aqui? Que as formas tônicas dos nossos pronomes, né? Alguns deles são precedidos por preposição. Então, neste caso, sabe, nosso querido Vitor, o que vai acontecer? Se já vier com a preposição, como é o caso de conosco e comigo, claro que não pode assumir o papel de sujeito, jamais. Sujeito nunca pode ter preposição com ele. Agora, os pronomes si e consigo, eles são reflexivos aqui do Brasil. Por exemplo, ele só pensa em si. Ora, ele só pensa nele mesmo. Né? Ele levou o objeto consigo. Quer dizer, levou o objeto com ele mesmo. Está fazendo um papel reflexivo. Muito bem. Para nós fecharmos essa parte, eu gostaria de convidar... engraçado, eu estou voltando aqui. Eu gostaria de convidar a nossa aluna... Cita o nome de uma aluna para mim, fugiu da minha cabeça. Emily. Isso, pode ser você, essa aluna aí. Aluna, lê pro Titi isso aqui, ó. Será que eu estou voltando? Isso, se eu passar aqui. Lê, por favor. Vamos, aluna. Mariana. Não, calma lá. Eu não vou nem responder, porque esse aí não é meu nome. Mariano. Ah, agora sim. Por outro lado, as formas átonas possuem algumas particularidades que vale a pena ressaltar. As formas o, os e a, as são usadas como complementos de verbos transitivos diretos, enquanto lhes funciona como complemento de verbos transitivos indiretos. As demais fórmulas podem desempenhar as duas funções, é preciso analisar o contexto. Quando estão ligados às formas verbais terminadas em ZSR ou em sons nasais MN, ão, ON, os pronomes o, os e a, as sofrem uma adaptação fonológica.
Dizer mais o, dizê-lo. Quis mais a, quila. Fiz mais a, fila. Contaram mais o, contaram-no. Impõe mais os, impõe-nos. Muito bem, Mariano. Obrigado, Mariano. Olha o que o Mariano acabou de ler aqui, gente. Vocês já sabem que OA são usados para verbo transitivo direto. Por exemplo, assim, eu vi a garota, transitivo direto. Eu vi quem? A garota. Né? Eu vi o cachorrinho. Eu vi o quê? O cachorrinho. Então, neste caso, eu vou usar OA, os, as, para substituir. O li, eu vou usar como transitivo indireto. Né? Vocês já estão careca de fazer isso. Agora, todas as vezes que eu pegar uma forma verbal que termina em Z, S ou R, ou se não aquele som nasal do M, N, L, I, eu vou fazer adaptação. Eu quero somar dizer mais O, dizê-lo. Ninguém vai dizer assim, ó, dizer ó. Não existe, é dizê-lo ou o dizer. Quis mais a. Eu acho que vocês nunca falariam isso, né? Ela quis a boneca. Ela a quis, ou ela quila. Quase nenhum de nós fala isso na linguagem. Tem uma frase famosa de um presidente que é filo porque quilo. Quem falou essa Isso! frase? Foi mesmo, teve isso mesmo, filo porque quilo. Inclusive, Foi o Jânio Quadros? eles fazem muito. O Jânio Quadros utilizava muito disso. E o Temer, ele sempre gostou de próclise, mesóclise, né? O Temer mais usa mesóclise. Isso que, por exemplo, é uma ênclise, né? Que você coloca o pronome depois do verbo. Quis mais a, quila. Em vez de falar assim, eu quila, eu prefiro falar assim, eu a quis. Pronto. Mas o quila é correto. Fiz mais a, fila. Olha, a pessoa estiver ouvindo isso, dá várias interpretações. Né? Fiz mais a, fila, da impressão tem uma fila. Contaram mais o, contaram-no. Impõe mais os, né? Impõe-nos. Beleza. Meus amores, o horário está acabando, né? E nós precisamos